Evangelho segundo São João, capítulo 14, do verso 12 ao verso 15. Assim diz o texto sagrado. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, guardai os meus mandamentos. Obrigado, ó Pai, por estarmos aqui na Tua presença, no primeiro dia da semana, podendo cultuar ao Senhor, podendo, ó Pai, engrandecer o Teu nome, podendo, ó Pai querido, prestar-lhe culto, e ter a convicção que o Senhor recebe o nosso culto, o nosso louvor, recebe, ó Pai, tudo que nós estamos fazendo aqui. O Senhor se faz presente, o Senhor se agrada de nós, somos a Tua igreja. Pai, nos abençoa, nos alimentando com esse maná espiritual, com a Tua palavra. Para tanto me usa como instrumento Teu, abre o entendimento dos Teus filhos, para que eles tenham discernimento de reter só o que vier da Tua parte. Quanto a mim, me usa como vaso de barro. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Por assentar, irmãos. Esse texto no qual nós lemos aqui, ele faz parte de um contexto onde Jesus ele está se despedindo dos seus discípulos. Aqui é a quinta-feira que antecede a crucificação de Jesus. Esse sermão ele foi proferido quando Jesus ele se reúne com os seus discípulos no cenáculo. Mas era uma quinta-feira onde eles estavam todos conturbados, eles estavam temerosos, eles estavam aflitos por todas as circunstâncias que estavam abatendo a eles. Visto, aquela quinta-feira era a quinta-feira do Getsemane, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Jesus, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira em que Jesus ele foi preso. Mas Jesus, não obstante a todas essas circunstâncias, ele percebe que os seus discípulos estavam aflitos, eles estavam conturbados. Então ele busca confortar aos seus discípulos. E este é o propósito então desse último sermão de Jesus proferido aqui no Evangelho de João, onde temos o capítulo 14, 15 e 16, culminando o capítulo 17 com a sua oração sacerdotal. Aqui nesse sermão de Jesus, ele busca então confortá-los, ele busca animá-los, ele busca trazer refrigério para cada um deles. E Jesus então nesse sermão, ele promete ali um consolo através do Espírito Santo, onde nós vemos no capítulo 14, o verso 16, que ele diz: e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No verso 17 ele continua: é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. O verso 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa é a proposta então de Jesus, mostrar o consolo a esses discípulos que estavam aflitos. E o que Jesus ele faz é fazer com que a mente deles, os pensamentos deles, que as emoções deles volte-se totalmente para Ele mesmo. Jesus, nesses capítulos aqui, nesses 3 últimos capítulos, ele busca fazer com que os discípulos se voltem para Ele, centralize a vida deles, entenda que Ele é a razão de todas as coisas. Jesus ele se revela a eles como o próprio Pai. Jesus ele mostra que Ele é suficiente para aplacar qualquer momento difícil que eles estejam passando. É o que ele fala aqui a partir do verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus então ele mostra que
o simples fato de crer nele, ou crer tão somente nele, isso é suficiente para apaziguar o coração deles. Eles que estavam totalmente conturbados, eles estavam titubeando na fé, com dificuldade de entender a razão da associação que Jesus tinha com o Pai. Jesus então ele se revela ali, ele mostra que ele é o próprio Pai, que quem vê ele vê o Pai, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que quem o vê o próprio Pai. É isso que Jesus ele busca fazer nesses primeiros 14 versículos, fazer com que todos os discípulos se centralizem nele, que é nele que eles podem confiar e ter todo o conforto, na presença dele, na pessoa dele, no poder dele, nas promessas dele. Voltarem-se para Jesus, voltarem-se totalmente para Jesus. É isso que ele busca aqui, levar aos discípulos, centralizarem a fé nele. Quem vê a ele vê o próprio Pai. Jesus aqui, ele é o próprio Deus encarnado, se revelando a eles. Ele quer que os discípulos então se voltem para eles, entendem que ele é a razão de toda a existência, de todas as coisas, que creiam nele, que eles não estariam desamparados, não obstante ele não estar mais presente com eles fisicamente, mas estaria ali em espírito e continuaria continuamente com eles. Jesus então traz esse sermão para confortá-los, Nesses versículos que nós acabamos de ver aqui, Jesus leva eles a entenderem que ele deve ser anunciado em todo o mundo, que ele é o único acesso ao Pai, e que ele é o requisito básico, obedecer a ele é o requisito básico para nós termos comunhão com Deus. Ou seja, Jesus ele centraliza toda a existência do relacionamento com o Pai, do regozijo, da vida, da nossa existência nele. Ele é a razão de todas as coisas. É isso que nós devemos estar pensando, que é em Jesus, para Jesus, que nós vivemos e existimos, e nós somos, e fomos criados para ele, para o louvor da sua glória. É nisso que consiste a nossa vida, vivermos para ele, para glorificá-lo. É isso que Jesus ele busca fazer no seu último sermão, trazer todos os seus discípulos para voltar-se para ele, como a razão de toda a nossa existência. Vamos ver então, em continuidade a esse discurso de Jesus, aqui a partir do verso 14, aliás, a partir do verso 12, onde ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Para nós entendermos aqui esse verso 12, nós temos que entendê-lo dentro do seu contexto, que seria o verso anterior. E no verso anterior, no verso 11, Jesus, ele aqui reivindica ser Deus, e ele quer que os seus discípulos reconheçam e entendam e creiam que ele é Deus, tendo como base as obras no qual ele fez. Olha aqui o verso 11: crede-me que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que Jesus ele está dizendo é para os seus discípulos: eu sou Deus, e eu quero que vocês reconheçam, eu quero provar para vocês que eu sou Deus, tendo como base as obras que eu pratico. Essas obras, elas testificam, ela é um testemunho, ela é uma reivindicação minha, que comprova que eu sou Deus. Verso 11: crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Por isso então nós podemos afirmar que ninguém jamais poderá fazer as mesmas obras que Jesus fez, porque caso alguém ressuscitar um morto depois de 4 dias, alguém andar sobre as águas, alguém curar um cego de nascença, alguém transformar água em vinho, ou alguém multiplicar pães, poderia então
reivindicar ser Deus. Então jamais ninguém fará as mesmas obras que Jesus fez, visto que ninguém poderá reivindicar ser Deus tendo como base a essas obras. Jesus então, chegando aqui no verso 12, ele fala: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras. Então, essas mesmas obras, no qual Jesus, ele está falando que nós iremos fazer ao crermos nele, não está relacionado às obras no qual ele prova que é Deus, ou seja, provas que estão relacionadas com o seu poder, obras relacionadas com o seu poder. O que Jesus, ele quer mostrar que nós, enquanto seguidores dele, enquanto discípulos, podemos fazer as mesmas obras que ele faz, e também maiores, em relação à extensão, e não em relação ao seu poder. Nós podemos fazer as obras igual ao que Jesus fez, ou até maiores, em relação à pregação do Evangelho, à extensão do Evangelho, a poder apregoar, falar de Jesus em lugares onde ele não falou. Nós vemos que o ministério de Jesus se resumiu ali à Palestina, mas os seguidores de Jesus, eles iriam espalhar o Evangelho em todo o mundo. Marcos, capítulo 16, o verso 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. É nesse sentido, em termos de extensão, e não em termos de poder, que nós temos condições de fazer as mesmas obras, e até maiores do que Jesus, ele fez. Jesus, ele limitou o seu ministério tão somente entre os judeus. Mateus capítulo 15, o 24 diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. João capítulo 1, verso 11 diz: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas os apóstolos, eles foram ordenados a fazerem discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, verso 19 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nesse sentido, e tão somente nesse sentido, em termos de extensão, de evangelizar outras nações, maior número de pessoas, usar a tecnologia, usar a internet, usar a imprensa, usar outros meios, no qual nós hoje temos condições de falar, de pregar, de estender o Evangelho por um maior número de pessoas, e poder fazer obras maiores do que Jesus, ele fez. O número de crentes em Cristo também iria crescer acima de centenas. Atos capítulo 1, verso 15 diz: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e ele disse. Então, é em termos de números que nós, enquanto igreja, enquanto discípulos, enquanto seguidores de Cristo, nós temos condições de fazer obras iguais a que Jesus fez, e até maiores do que ela. Entenda, você é chamado para pregar o Evangelho e levar mais pessoas a Jesus, e falar de Cristo em lugares onde Jesus ele não foi, porque visto que ele ficou somente ali na Palestina, o seu ministério somente entre os judeus, mas nós podemos falar e pregar para o maior número de pessoas. É nesse sentido que nós somos chamados a fazer obras semelhantes e até maiores do que a de Jesus. E ele mostra que nós temos isso no final do verso 12, o motivo: porque eu vou para o Pai. Entenda, o que nos dá condições de fazermos obras maiores do que Jesus fez, é porque ele ia para o Pai. Porque eu vou para o Pai. O poder de realizar maiores obras
estava disponível, porque Jesus, ele iria voltar para o Pai, e retornando ao Pai, ele iria enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco, e é através do Espírito Santo que nós seríamos capacitados para fazer obras iguais e até maiores do que a de Jesus. João, capítulo 7, o verso 39 diz: "E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado." O verso 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Nós somos chamados para pregar o Evangelho em muitos outros lugares do qual Jesus não foi. A extensão, a quantidade de pessoas, o número de pessoas que poderão se converter através da sua vida, através do ministério da nossa igreja. E nós temos essas condições porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi glorificado, e ao ser glorificado, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria nos capacitar, iria nos qualificar, iria nos dar as condições para que nós pudéssemos fazer essas obras maiores do que a que Jesus fez. Atos, capítulo 1, verso 8 diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo." Essa palavra que fora traduzida aqui por virtude, no grego é duname. Você recebeu o poder, a dinamite, a unção, a capacitação do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E esse Espírito Santo lhe capacitará para você ser testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós somos chamados para pregarmos o Evangelho aqui entre as nossas vizinhanças, mas aqui o que Jesus ele fala, não é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois os confins da terra. Não, ele mostra que é algo simultâneo. Enquanto nós estamos aqui pregando em nossa vizinhança, enquanto nós estamos pregando aqui no nosso município, nós investimos em missões estaduais, em missões nacionais, investimos em missões mundiais. Enquanto nós estamos investindo em missões mundiais, enquanto nós estamos levando as nossas ofertas para a junta de missões nacionais, enquanto nós estamos fazendo essas campanhas de missões para que os missionários possam pregar o Evangelho em outros lugares, enquanto eles estão lá, nós também devemos simultaneamente estar pregando aqui em Jerusalém, ou seja, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso município. Nós temos que falar de Cristo, isso a tempo e fora de tempo. Jesus ele foi para o céu e nos deu o Espírito Santo. Mateus capítulo 10, o verso 20 diz: "Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós." É o Espírito Santo quem nos usa, é o Espírito Santo quem nos capacita, é Ele quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Cabe a nós pregarmos o Evangelho, falarmos de Cristo, anunciarmos a palavra de Deus. Nós somos chamados para a expansão, fazer obras maiores que a de Jesus. Nós somos convocados a isso, e nós somos capacitados a isso pelo Espírito Santo. Não há o porquê de nós termos uma desculpa de não sabermos e não podermos ou não irmos, visto que nós já fomos ensinados, já fomos qualificados, tanto através da doutrina, do ensinamento da palavra de Deus, como também do Espírito Santo que nos capacita. Nós somos chamados para fazer obras maiores que a de Jesus, e aqui no contexto, o que ele quer falar é em termos de extensão, em termos de propagação, em termos de anunciar a Ele. Continuando aqui no verso 13:
E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que Jesus ele está afirmando aqui para os seus discípulos é que mesmo depois de sua partida, mesmo depois dele não estar mais ali presente fisicamente com eles, ele estaria suprindo as necessidades deles, ele estaria com ele estaria auxiliando, ajudando, o que for necessário. Eles poderiam estar pedindo a ele e lhe seria dado. Jesus ele promete que iria continuar suprindo a necessidade dos seus discípulos, assim como ele foi durante aqueles 3 anos de ministério terreno, agora não mais presente fisicamente, mas ele continuaria suprindo as suas necessidades. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu os farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu estarei presente, eu irei suprir as tuas necessidades, eu estarei contigo. Se nós olharmos isso no contexto que ele está falando, nós fazemos obras maiores, é quando você for pregar o Evangelho, quando você for anunciar as coisas necessárias que você precisa, ele vai estar ali fazendo, ele vai estar te ajudando, ele vai estar te capacitando, ele vai estar sendo contigo. O que você pedir, ele vai estar ali fazendo. Agora veja bem, pedir alguma coisa a Deus no nome de Jesus Cristo, isso não é uma palavra mágica, não é um abra de sésamo, não é algo que somente pelo fato de nós obrigarmos, de nós pronunciarmos o nome de Jesus ao final de uma oração, isso leva a Deus a ser obrigado a responder todas as nossas orações, inclusive as orações egoístas. Não é isso. Orar em nome de Jesus tem um significado mais profundo. Orar em nome de Jesus tem um significado mais sério. Orar em nome de Jesus, em primeiro lugar, significa que devemos fazer pedidos coerentes com a vontade de Deus e os propósitos do reino. Toda vez que você pede a Deus em nome de Jesus Cristo, é você pedir algo que é coerente com a moral, com a integridade, com a justiça, com o caráter de Jesus Cristo. Pedir alguma coisa em nome de Jesus Cristo a Deus é algo que fica em conformidade com o reino de Deus. Quando você fala pedir em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti, conforme a ética de Jesus, conforme a integridade de Jesus, tendo como base a moral de Jesus, sabendo que Jesus ele está aqui autenticando, reconhecendo e aceitando o que eu estou aqui pedindo. Mateus capítulo 6, o verso 10 diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pedir alguma coisa em nome de Jesus é de acordo com a vontade dele, da moral dele, da integridade dele e de acordo com o reino dele. Em segundo lugar, pedir em nome de Jesus ao Pai é aproximar-se de Deus com base nos méritos de Cristo. Senhor, tendo como base a justiça de Jesus, Senhor, eu peço a Ti, tendo como base o sacrifício dele na cruz do Calvário, reconhecendo que nele eu fui feito justo aos Teus olhos, que a justiça dele é o que me faz eu me achegar a Ti. Senhor, eu peço a Ti por causa da justiça de Jesus. João capítulo 16, o verso 26, o verso 27 diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto que como vós me amastes e crestes
que sair de Deus. É pedir a Deus, tendo como base a justiça do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Ti, que por causa das minhas obras, dos meus méritos, de qualquer algo que eu tenha feito, mas tendo como base a justiça do Teu Filho. Em terceiro lugar, pedir em nome de Jesus Cristo é reconhecer a sua completa dependência de Deus para suprir todas as suas necessidades. É você reconhecer que é Deus quem te dá saúde, é Deus quem te abre as portas do emprego, é Deus quem te dá sabedoria, é Deus quem te dá o fôlego de vida, é Deus quem te capacita com o dom da vida. A sua existência se resume na vontade de Deus, e todas as coisas é um Deus provedor. Quando você pede em nome de Jesus, você reconhece que você depende dEle para todas as coisas. É por isso que ao você fazer a refeição, você ora em agradecimento, porque você sabe que esse alimento que está na sua mesa foi Deus quem te concedeu, e você agradece. Não é fruto do teu trabalho, não é fruto dos teus esforços, não é fruto da tua capacitação, mas foi Deus quem te deu. Reconhece e agradece. Orar em nome de Jesus é reconhecer a sua total dependência dEle. Mateus capítulo 6, verso 31 e verso 32 diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele quem supre, Ele quem te sustenta, Ele quem te provê todas as coisas. Quando oramos então e pedimos em nome de Jesus, é um reconhecimento de toda a nossa dependência dEle. E por fim, orar em nome de Jesus Cristo é expressar um sincero desejo de que Deus, Ele seja glorificado através da resposta da sua oração. Senhor, eu peço em nome de Jesus. Senhor, eu peço, porque ao Senhor me responder, o Senhor vai ser glorificado na resposta dessa oração. Senhor, eu peço em nome de Jesus, porque eu sei que ao Senhor ouvir e ter prazer em me responder, o Senhor vai ser glorificado na resposta da minha petição. O objetivo final para a provisão de Cristo, como é o caso de tudo que Deus faz, é que o Pai Ele seja glorificado em Jesus Cristo. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, é saber que o que você está pedindo vai trazer glória para Deus em Jesus Cristo, através dessa resposta. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O nome de Jesus não é um nome mágico, não é um abra-te sésame, não é um nome que você deve falar sem entender o que está por trás disso. É você ter a consciência de que a base da tua oração é a ética, é a moral, a integridade, é o propósito do reino, é a vontade de Deus, é a justiça do Senhor Jesus Cristo, é a glória de Deus. Tudo isso tem que estar na sua mente ao você falar: Senhor, eu estou pedindo em nome de Jesus. Verso 13: tudo quanto pedirdes para a minha glória, segundo a minha vontade, segundo os propósitos do reino, que seja o reconhecimento seu que eu sou seu provedor. Tudo que você pedir, então,
o Pai será glorificado, porque Jesus irá fazer. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele continua agora no verso 15: e se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus então ele está mostrando que o amor no qual ele requer de nós é um amor romântico, um amor fictício, um amor de palavras, mas ele requer um amor que leva ao compromisso, às vias de fato, um amor que leva à obediência. Mais adiante, aqui desse sermão, Jesus ele expande então as promessas de guardar os seus mandamentos. Aqui no verso 21 e até o verso 24 ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. No capítulo 15, o verso 10, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no meu amor. Verso 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus, ele expande então esse ensinamento acerca do que ele está falando aqui no verso 15. Se vocês me amam, vocês devem então guardar os meus mandamentos. A obediência é uma marca da fé salvadora, da fé que verdadeiramente levou alguém a aceitar a Cristo como um ato interno, verdadeiro, como um novo nascimento. A obediência é que corrobora que a sua profissão de fé não foi da boca da fora, mas foi verdadeira, que a sua fé foi verdadeira, que o seu amor é verdadeiro. Isso é através da sua obediência. A obediência, ela é uma característica de todos aqueles que creem. Uma pessoa que verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo, a resposta da sua fé está na sua obediência. Lucas capítulo 6, o verso 46 diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Como alguém pode chamar a Jesus de Senhor, dizer que realmente Ele é o seu Salvador, e se não o obedece? Romanos 1, verso 5: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Paulo ele declara que ele recebeu então a salvação e o ministério de ser apóstolo para a obediência. Nós fomos escolhidos, fomos chamados, nós fomos salvos para obedecermos. A desobediência caracteriza todos aqueles que estão sujeitos à ira de Deus, aqueles que não obedecem, aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo, aqueles que realmente não manifestam a sua fé através da obediência, ou seja, aqueles que são desobedientes a Ele, estão sujeitos à sua ira. Romanos 2, o verso 8: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. 2 Tessalonicenses 2:8: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá vingança, haverá ira, haverá justiça de Deus
contra aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo. A desobediência é uma característica, é uma marca de uma pessoa não salva. Por mais que possa se dizer cristão, por mais que possa exercer cargos dentro da igreja, por mais que possa ter títulos dentro da igreja, por mais que seja um dizimista, por mais que seja um ofertante, por mais que invista na obra, mas se a sua conduta não for marcada, traçada pela obediência, essa pessoa possivelmente não é uma pessoa salva. Não é uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo. O que distingue um eleito para a salvação e um destinado para a perdição é a obediência ou a desobediência. 1 Pedro 1,2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. O que distingue então um eleito, uma pessoa salva, é que ele é eleito para a obediência, para a obediência. 1 Pedro 1, verso 2. O que distingue uma pessoa não salva, uma pessoa que não é eleita, é a desobediência. 1 Pedro 2, 8. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. A pessoa foi destinada para a desobediência, não é eleita, não foi chamada por Deus, e o que marca isso é a sua desobediência. Jesus então ele diz: se é uma condicional, se realmente você ama, prove isso, não através da sua oferta, não através da vinda aos cultos, prove isso pela obediência. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quais as lições que nós podemos tirar então aqui deste texto? A primeira lição: somos capacitados pelo Espírito Santo para irmos por todo mundo anunciando o Evangelho. Essas são as obras que podemos realizar maiores do que a de Jesus. Marcos 16, o verso 15, disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A segunda lição: quando pedimos algo a Deus para satisfazer o nosso ego, não seremos atendidos, mas quando pedimos para que o Pai seja glorificado no Filho, Deus tem prazer em nos atender. Tiago 4, verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. E a terceira lição: quem ama a Cristo lhe obedece, portanto é abençoado. Quem não ama a Cristo lhe desobedece, portanto é amaldiçoado. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, pela tua bendita palavra, que nós venhamos, ó Pai querido, capacitados pelo teu Espírito Santo, nos propormos, ó Pai, a pregar o Evangelho, a falar de Cristo, a anunciarmos as boas novas, visto que o Senhor nos deu o teu Espírito. Senhor, que as nossas preces sejam ouvidas ao buscarmos glorificar a Cristo em tudo que nós pedirmos. Senhor, nos ajuda a vivermos uma vida de obediência, que a tua igreja ela seja marcada, não por carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas por ser obediente a ti. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém.